Uma cidade construída de madeira e ódio poderia não queimar? Poderia a maior metrópole do mundo antigo, um labirinto de vielas escuras e insulae superlotadas, empilhadas umas sobre as outras, como a ambição de seus habitantes, escapar ao seu destino de fogo? A noite de 18 de julho do ano de 64 de nossa era não começou com presságios ou cometas no céu. Começou com um cheiro de óleo quente, especiarias e o suor de 1 milhão de almas espremidas dentro das muralhas de Roma. E então, com uma faísca nas lojas que se aninhavam sob as arquibancadas de madeira do Circo Máximo, o coração pulsante do entretenimento romano. Lojas cheias de material inflamável, de tecidos a azeite, o combustível perfeito para um apocalipse. O vento de verão, que antes trazia um alívio ilusório do calor, tornou-se o arauto da destruição, soprando as chamas para o norte, para o coração da cidade. De repente, o ar não estava mais cheio dos sons da vida urbana, mas de um único rugido ensurdecedor, o som de Roma sendo devorada viva. E em meio ao pânico, enquanto as pessoas fugiam, não apenas do fogo, mas das estruturas que desabavam e do calor que derretia o chumbo dos canos, surgiram os primeiros sussurros aterrorizantes. Testemunhas oculares, cujos relatos sobreviveriam por séculos nos anais de Tácito, falavam de homens que não combatiam as chamas. Pelo contrário, atiravam tochas acesas contra as casas, impedindo ativamente qualquer tentativa de apagar o incêndio. Quando confrontados, eles gritavam que estavam apenas seguindo ordens. Ordens de quem? Esta pergunta, nascida no meio do inferno, se tornaria a forja onde o destino de um imperador e o futuro do império seriam moldados. O caos era absoluto, uma sinfonia da anarquia. As ruas estreitas, projetadas para carroças e pedestres, transformaram-se em armadilhas mortais. A multidão, em seu terror cego, pisoteava os fracos, os velhos e as crianças. Famílias inteiras foram separadas para sempre no turbilhão de corpos em fuga. Alguns, paralisados pelo desespero, simplesmente se deitavam para morrer nas chamas que consumiam suas casas, seus bens, suas memórias. Outros, movidos por um instinto mais sombrio, aproveitaram o colapso da ordem. Saqueadores surgiram das sombras, arrancando joias dos corpos dos mortos e invadindo as casas dos ricos que haviam fugido. Em meio a esse pandemônio, a distinção entre vítima e agressor, entre herói e vilão, tornou-se tão turva quanto a fumaça que sufocava a cidade. Um homem poderia salvar seu vizinho em um momento e roubar um pão de uma criança no momento seguinte. Roma não era governada por imperadores, mas pelo medo. E naquela noite, o medo tomou forma e um nome: o Grande Incêndio. A estrutura social, a lei, a própria civilidade que Roma se orgulhava de ter dado ao mundo, tudo se dissolveu no calor avassalador. O fogo não apenas destruía edifícios, ele desnudava a alma humana, revelando tanto sua capacidade de sacrifício quanto sua monstruosa crueldade. A propagação das chamas era implacável, quase inteligente em sua ferocidade. O incêndio saltava de telhado em telhado, devorando as insulae de madeira como se fossem gravetos. As grandiosas construções de pedra e mármore do Fórum, símbolos do poder e da perenidade de Roma, pareciam imunes no início, mas o calor era tão intenso que as pedras rachavam e os templos sagrados, guardiões da fé romana por gerações, começaram a ardar. O templo de Júpiter, Estátor, o templo de Vesta, com sua chama eterna, o palácio dos Césares no Palatino, tudo se tornou presa do fogo. Era como se os próprios deuses tivessem abandonado a cidade. A cada monumento que caía, um pedaço da identidade romana se perdia para sempre. A fumaça preta e gordurosa
subia aos céus, visível a quilômetros de distância, um sinal de fumaça anunciando ao mundo que a capital do mundo estava morrendo. Imagine que você perdeu tudo em um incêndio. Quem você culparia primeiro? O governante, os vizinhos ou o destino? A raiva da multidão, crua e visceral, precisava de um alvo. E enquanto as chamas lambiam os alicerces do poder, a busca por um culpado já havia começado nas ruas, nos becos, nos sussurros aterrorizados dos sobreviventes. As acusações flutuavam na fumaça como brasas, prontas para pousar e iniciar um novo incêndio, um incêndio de ódio e vingança política. A questão sinistra sobre os homens que atiravam tochas e alegavam seguir ordens continuava a ecoar. Quem teria o poder, a audácia e a crueldade para ordenar a destruição de sua própria capital? A suspeita, como o fogo, começou pequena, mas cresceu rapidamente, alimentada pelo pânico e pela desconfiança. Todos os olhos, mais cedo ou mais tarde, se voltariam para o topo, para o homem que naquele momento deveria ser o protetor de Roma, mas cujo nome já estava associado a excessos, tirania e uma vaidade artística sem limites. Quem você culparia primeiro? A negligência do imperador ou a ganância dos especuladores que impediam os bombeiros? Escreva nos comentários qual demônio lhe parece mais real. Enquanto Roma ardia, o homem no centro da suspeita, que se avolumava, estava a 56 quilômetros de distância, em sua vila costeira, em Âncio. Imperador Nero, Cláudio César Augusto Germânico, o último da dinastia Júlio-Claudiana, recebeu a notícia não como um monstro que se deleita com sua obra, mas como um governante confrontado com a maior catástrofe de seu reinado. Os relatos históricos, especialmente os de Tácito, que se esforçou para manter um certo grau de objetividade, afirmam que ele retornou a Roma com urgência, não encontrou uma lira, mas uma cidade em agonia. Sua primeira reação não foi a de um artista, mas a de um administrador. Ele abriu seus próprios jardins privados, os jardins de Agripina, e até mesmo edifícios públicos como o Panteão e as termas de Agripa, para abrigar as dezenas de milhares de desabrigados. Ele percorreu as ruínas, muitas vezes sem guarda-costas, avaliando os danos e coordenando os esforços de socorro, uma imagem que contrasta violentamente com a lenda que estava sendo forjada naquele exato momento. Para alimentar a população faminta, ele ordenou a vinda de grãos de Hóstia e das cidades vizinhas, e fixou o preço do pão em um nível artificialmente baixo, pagando a diferença do seu próprio tesouro. Eram as ações de um incendiário ou as ações de um político desesperado tentando salvar seu trono e sua cidade? A verdade, como sempre, é muito mais complexa e menos satisfatória do que a ficção. As ações de Nero foram pragmáticas, talvez até compassivas, mas chegaram tarde demais. O mito já havia nascido. Uma mentira, contada no momento certo, é mais poderosa que 1000 verdades ditas tarde demais. O boato era irresistível em sua simplicidade e poder dramático. Enquanto o povo sofria, o imperador estava em segurança, em uma torre de seu palácio, vestido com um traje teatral, tocando sua lira e cantando um poema de sua própria autoria sobre a queda de Troia. Ele não era um governante, mas um espectador sádico, um artista louco, que via na destruição de Roma a derradeira performance. De onde veio essa imagem? Não há testemunhas oculares confiáveis que a confirmem. Tácito a relata como um boato, rumor, e Cássio Dio, escrevendo mais de 1 século e meio depois, a apresenta como fato. A fonte mais provável era a propaganda senatorial. A aristocracia romana, que Nero humilhou e aterrorizou durante anos, viu no incêndio a oportunidade perfeita
Eles odiavam sua paixão pelo teatro e pela música, que consideravam indigna de um imperador. Associar sua arte à destruição da cidade era uma arma política brilhante. Era uma calúnia que transformava suas paixões em prova de sua monstruosidade. O povo, desesperado por uma explicação simples para um sofrimento inimaginável, agarrou-se a essa história. Era mais fácil acreditar em um único monstro do que na combinação caótica de acidente, negligência e a natureza inflamável de sua própria cidade. Assim, a imagem de Nero tocando lira, enquanto Roma queimava, se tornou imortal, um símbolo eterno da indiferença do poder diante do sofrimento humano. O fogo, indiferente às intrigas humanas, continuou sua marcha. Durou 6 dias, antes de ser contido na base da colina Esquilino, onde uma grande faixa de edifícios foi deliberadamente demolida para criar um corta-fogo. Roma respirou aliviada por um momento, mas então, inexplicavelmente, o fogo reacendeu em outra parte da cidade, na propriedade de Tigelino, o infame e poderoso prefeito da guarda pretoriana e braço direito de Nero. Este segundo incêndio, embora menos extenso, foi psicologicamente devastador. Ele destruiu qualquer esperança de que a catástrofe tivesse sido um mero acidente, aumentou a suspeita de incêndio criminoso e, crucialmente, ligou-o diretamente ao círculo íntimo do imperador. Tigelino era o homem mais odiado de Roma depois de Nero, o executor de suas vontades mais sombrias. O fato de o fogo ter recomeçado em sua propriedade foi visto como a prova definitiva. A teoria da conspiração estava completa. Nero, com a ajuda de seu capanga, havia queimado a cidade. O fato de que a demolição de edifícios para criar corta-fogos era uma técnica padrão de combate a incêndios na antiguidade foi convenientemente ignorado. Na atmosfera febril da Roma destruída, a lógica não tinha lugar. Apenas a raiva e a suspeita prosperavam nas cinzas. E Nero, apesar de seus esforços de socorro, estava irremediavelmente preso na teia da lenda que seus inimigos teciam com tane habilidade. Quando as últimas chamas finalmente se extinguiram, no 9º dia, a escala da devastação tornou-se clara. Das 14 regiões administrativas de Roma, 3 foram completamente aniquiladas. 7 outras ficaram severamente danificadas, com apenas ruínas carbonizadas onde antes havia bairros vibrantes. Apenas 4 regiões escaparam ilesas. Centenas de milhares de pessoas estavam desabrigadas, tendo perdido não apenas suas casas, mas todos os seus pertences, suas economias, seu passado e seu futuro. Templos veneráveis, obras de arte inestimáveis, trazidas de conquistas na Grécia e no Oriente, arquivos que continham a história da República, tudo se transformara em pó e cinzas. Roma, a cidade eterna, parecia mortal pela primeira vez. O custo humano era incalculável. Embora os números exatos de mortos sejam desconhecidos, eles certamente chegaram aos milhares. Os corpos, carbonizados e irreconhecíveis, foram recolhidos das ruínas durante semanas. O cheiro de morte e fumaça pairava sobre a cidade como uma mortalha. A devastação material foi imensa, mas o golpe psicológico foi ainda maior. A confiança do povo no império, nos deuses e em seu imperador foi abalada até os alicerces. Era um terreno fértil para a revolução. E todos em Roma, do senador mais rico ao mendigo mais pobre, sabiam disso. O imperador, encurralado pela desconfiança popular e pelo ódio da elite, precisava agir, e rápido. A questão não era mais como reconstruir a cidade, mas como sobreviver à tempestade política que se formava sobre suas ruínas.
A cidade era agora um vasto cemitério de tijolos e mármore. Onde antes havia o barulho da vida, agora reinava um silêncio fantasmagórico, quebrado apenas pelo choro dos desabrigados e pelo som das equipes de limpeza removendo os escombros. A multidão, antes aterrorizada, agora estava furiosa. Eles vagavam pelas ruínas de suas vidas e em seus olhos não havia apenas dor, mas uma sede crescente de vingança. Eles precisavam de um culpado. Alguém tinha que pagar pelo apocalipse que lhes fora infligido. Os deuses? Talvez. Mas os deuses eram distantes e sua ira inescrutável. Os senadores eram odiados, mas não tinham o poder para orquestrar tal destruição. Todas as suspeitas, todos os boatos, toda a raiva acumulada convergiam para uma única figura: Nero. Seus esforços para ajudar as vítimas foram esquecidos ou reinterpretados como um teatro cínico para esconder sua culpa. Seus inimigos no Senado, antes cautelosos, agora sentiam um cheiro de sangue. Eles se moviam nas sombras, alimentando os rumores, sussurrando palavras de traição nos ouvidos de generais e pretorianos. Eles sabiam que a raiva da multidão era a arma mais poderosa de Roma. Uma força da natureza que, se direcionada corretamente, poderia derrubar um César. O poder não reside no trono, mas na capacidade de controlar a narrativa que o sustenta. Nero e seus conselheiros mais próximos, especialmente o pragmático e implacável Tigelino, entenderam perfeitamente o perigo. A situação era um barril de pólvora. A multidão enfurecida era a faísca. Se eles não encontrassem um bode expiatório convincente e rápido, a explosão varreria o palácio imperial. A busca não era pela verdade, mas por uma vítima plausível. Começou um jogo político desesperado e de alto risco. Vários grupos foram considerados. Os judeus eram impopulares, mais numerosos e organizados demais. Uma perseguição poderia desencadear uma revolta na Judéia, uma província já problemática. Inimigos políticos do Senado? Isso apenas confirmaria as suspeitas da elite e poderia levar a uma guerra civil. Precisava ser um grupo pequeno, secreto, impopular e, acima de tudo, indefeso. Alguém que o povo já odiasse e temesse por outras razões. Alguém cujos supostos crimes fossem tão monstruosos que a acusação de incêndio criminoso em massa pareceria quase uma consequência lógica de sua depravação. Tigelino, um mestre da intriga e da crueldade, vasculhou o submundo de Roma em busca do alvo perfeito, e ele o encontrou, uma seita obscura do Oriente, seguidores de um homem crucificado na Judéia algumas décadas antes. Eram chamados de cristãos. Eles eram os candidatos ideais, os bodes expiatórios perfeitos. Os cristãos eram uma comunidade fechada e misteriosa para a maioria dos romanos. Seus rituais eram secretos, suas crenças incompreensíveis. Eles se recusavam a adorar os deuses romanos e o gênio do imperador, o que era visto não apenas como ateísmo, mas como traição política. Boatos sinistros circulavam sobre eles, que praticavam o canibalismo ritual, comendo a carne e bebendo o sangue de seu deus, que se envolviam em orgias incestuosas em suas reuniões noturnas, chamando-se de irmãos e irmãs, que eram movidos por um ódio pela raça humana, pois previam o fim do mundo em fogo e se regozijavam com a destruição iminente. A acusação de terem incendiado Roma encaixava-se perfeitamente nesse perfil. Se eles acreditavam que o mundo terminaria em chamas, por que não apressar o processo? A lógica era perversa, mas para uma população traumatizada e supersticiosa, era convincente. A caçada começou. Tácito, embora claramente com pena das vítimas, descreve o processo com uma precisão arrepiante. Primeiro, alguns que confessaram abertamente sua fé
foram presos. Depois, com base em suas informações obtidas sem dúvida sob tortura, uma vasta multidão foi condenada, não tanto pelo crime de incêndio, mas pelo ódio contra a humanidade. A máquina de terror do Estado romano fora acionada. O que se seguiu não foi apenas uma execução em massa. Foi um espetáculo de crueldade calculado, projetado para satisfazer a sede de vingança da multidão e gravar a culpa dos cristãos na consciência pública para sempre. Nero, talvez por sugestão de Tigelino, decidiu transformar o castigo em uma forma de entretenimento macabro. As execuções ocorreram em seus próprios jardins, agora abertos ao público para a ocasião. Ele próprio circulava entre a multidão em uma carruagem, vestido como um cocheiro. Tácito descreve as cenas com horror e desprezo. Alguns cristãos foram costurados em peles de animais selvagens e jogados para serem despedaçados por cães de caça. Outros foram crucificados. Mas a forma mais horrenda de execução foi reservada para a noite. As vítimas foram amarradas a postes cobertas de piche e resina inflamável e incendiadas vivas. Eles se tornaram tochas humanas, iluminando a festa noturna com seus corpos em agonia. O espetáculo era tão extremo que, segundo Tácito, até mesmo a multidão romana, acostumada à violência dos jogos de gladiadores, começou a sentir pena das vítimas. Eles perceberam que aqueles homens, mulheres e crianças não estavam sendo punidos por um crime, mas sacrificados para satisfazer a crueldade de um único homem. A crueldade contra alguns pode ser justificada pela paz de milhões? A perseguição, em vez de solidificar o poder de Nero, plantou as sementes de sua destruição. Ele mostrou ao povo de Roma e, mais importante, à elite, do que era capaz, e eles nunca esqueceriam. Para acalmar uma cidade em fúria, você sacrificaria um grupo de inocentes? Sua escolha: a ordem a qualquer custo ou a justiça, mesmo que leve ao caos? Deixe sua decisão nos comentários e vamos ver quem governa Roma hoje. Com a raiva da multidão temporariamente saciada pelo sangue dos cristãos, Nero voltou sua atenção para seu verdadeiro projeto de paixão, a reconstrução de Roma. Mas esta não seria uma simples restauração, seria uma reinvenção. Sobre as cinzas da velha cidade republicana, labiríntica e perigosa, ele ergueria uma nova capital para o seu império, uma cidade de ordem, beleza e grandiosidade, Nerópolis. O plano urbano era, em muitos aspectos, brilhante e visionário. As ruas estreitas seriam substituídas por avenidas largas e retas. As casas de madeira seriam proibidas no centro da cidade, dando lugar a edifícios de pedra e tijolo com altura limitada. Arcadas e pórticos seriam construídos ao longo das ruas principais para fornecer sombra e abrigo e também para facilitar o combate a futuros incêndios. Cada casa teria que ter seu próprio equipamento de combate a incêndios. Era um projeto de renovação urbana sem precedentes que visava tornar Roma não apenas mais bonita, mas também mais segura. Em teoria, era exatamente o que a cidade precisava, mas no coração deste grande projeto estava uma ambição tão vasta, tão desmedida, que transformaria o sonho em um pesadelo político. E essa ambição tinha um nome: a Domus Aurea, a Casa Dourada. A Casa Dourada não era um palácio, era um mundo, construída no vasto terreno, liberado pelo incêndio que se estendia das colinas do Palatino ao Esquilino. Era um complexo de vilas, pavilhões e jardins que ocupava, segundo algumas estimativas, entre 50 e 120 hectares no coração de Roma. Era uma paisagem rural idílica, construída no meio da maior cidade do mundo. Havia vinhedos, pastagens com rebanhos, florestas com animais selvagens e um lago artificial, onde mais tarde seria construído o Coliseu.
O edifício principal era uma maravilha da engenharia e do luxo. As paredes eram cobertas de afrescos e incrustadas com ouro e pedras preciosas. Os tetos de marfim tinham painéis deslizantes que podiam derramar flores e perfume sobre os convidados nos banquetes. A sala de jantar principal tinha um teto abobadado que girava dia e noite, imitando o movimento dos corpos celestes. Na entrada, havia uma estátua colossal de bronze do próprio Nero, com mais de 30 metros de altura, o Colosso de Nero. Para os romanos que haviam perdido suas casas e viviam em abrigos improvisados, a construção deste monumento ao egoísmo imperial sobre as brasas de suas antigas vidas era o insulto final. Os boatos sobre Nero ter cantado sobre a queda de Troia se transformaram em uma certeza amarga. Ele não cantava sobre a velha Troia, mas sobre a velha Roma, que ele mesmo destruiu para dar lugar à sua nova Troia, sua Casa Dourada. A Domus Áurea tornou-se a prova material, a confissão em pedra e ouro de seu crime. A escala do projeto de reconstrução e da Domus Áurea era tão gigantesca que exigia uma quantidade igualmente gigantesca de dinheiro. O tesouro imperial, já esgotado pelos excessos de Nero e seus predecessores, estava vazio. Para financiar seus sonhos, Nero recorreu a medidas desesperadas que alienaram todas as classes da sociedade romana. Ele desvalorizou a moeda pela primeira vez na história de Roma, reduzindo o teor de prata no denário e o peso do áureo de ouro. Isso levou a uma inflação galopante que corroeu as economias dos cidadãos comuns. Ele lançou uma campanha sistemática de confisco de bens, acusando os senadores ricos de traição para tomar suas fortunas. Ele saqueou os templos não apenas em Roma, mas em todo o império, derretendo estátuas de deuses e deusas para obter ouro e prata, um ato de sacrilégio que chocou profundamente a população religiosa. Novos e pesados impostos foram impostos sobre as províncias, que já gemiam sob o fardo de sustentar a capital. O descontentamento, que antes se concentrava na cidade de Roma, agora se espalhava por todo o império. A aristocracia, em particular, sentia a pressão. Eles não estavam apenas perdendo seu dinheiro, estavam perdendo seu poder e sua dignidade, forçados a assistir a um imperador que eles consideravam um palhaço megalomaníaco construir seu playground sobre as ruínas de sua cidade e de suas tradições. O ódio, antes contido pelas formalidades da corte, agora fervia abertamente. A paciência da elite romana havia chegado ao fim. Era apenas uma questão de tempo, até que alguém decidisse que a única maneira de salvar Roma de Nero era matá-lo. O descontentamento da aristocracia, alimentado pelo incêndio, pela perseguição, pela crise financeira e pela construção da Domus Áurea, finalmente cristalizou-se em ação. No ano de 65, apenas um ano após o incêndio, uma das maiores e mais abrangentes conspirações da história romana foi formada para assassinar o imperador. Conhecida como a Conspiração Pisoniana, em homenagem a seu líder nominal, o popular e carismático senador Caio Calpurnio Pisão, ela uniu um grupo notavelmente diversificado de inimigos de Nero. Havia senadores da mais alta nobreza, que sonhavam em restaurar o poder da República. Havia cavaleiros, a classe empresarial de Roma, cujos negócios foram arruinados pela crise econômica. Havia oficiais de alta patente da guarda pretoriana, os próprios homens encarregados de proteger o imperador, que estavam enojados com seus excessos. Havia até mesmo intelectuais e artistas, como o poeta Lucano, sobrinho de Sêneca, e o escritor Petrônio, o árbitro da elegância, da corte de Nero. O que os unia era um único e simples objetivo: a morte do tirano. O plano era apunhalar Nero durante os jogos no Circo Máximo, o mesmo lugar
onde o grande incêndio havia começado. A ironia era poética e brutal. A conspiração representava a última e desesperada tentativa da velha elite romana de retomar o controle do Estado. A conspiração era um ninho de víboras de ambição e medo. Planos foram traçados em reuniões secretas em vilas suburbanas. Nomes foram adicionados à lista de conspiradores, juramentos foram feitos sobre espadas desembainhadas. O plano era complexo. Um dos conspiradores, o senador Laterano, deveria se jogar aos pés de Nero no circo, como se estivesse implorando por algo, e derrubá-lo. Então, os outros, incluindo tribunos e centuriões da guarda pretoriana, o esfaqueariam até a morte. Pisão esperaria em um templo próximo, de onde seria escoltado pela guarda, para ser aclamado como o novo imperador. Tudo parecia perfeitamente planejado. Mas as conspirações, especialmente as grandes, têm uma fraqueza fatal: as pessoas. O medo da descoberta, a ambição pessoal, a lealdade dividida, tudo isso corrói a determinação dos conspiradores. A conspiração foi traída no último momento e de uma fonte inesperada. Uma liberta, chamada Epicaris, que tentava recrutar um oficial da frota, revelou detalhes demais. O oficial a denunciou. Simultaneamente, um dos conspiradores, o senador Flávio Essevino, começou a se comportar de maneira suspeita. Ele fez seu testamento, libertou alguns de seus escravos e ordenou que um punhal antigo fosse afiado. Um de seus escravos, temendo por sua própria vida, relatou o comportamento de seu mestre. A teia de segredos começou a se desfazer. A descoberta da conspiração desencadeou um frenesi de paranoia e terror em Nero. A repressão que se seguiu foi selvagem e implacável, superando em muito a crueldade da perseguição aos cristãos. Esta não era uma caça a uma seita estrangeira, era uma purga dentro da própria elite romana. Nero e Tigelino desencadearam um reinado de terror. As prisões foram feitas às dezenas. A tortura foi usada indiscriminadamente para extrair confissões e nomes, senadores e cavaleiros, que por lei deveriam ser imunes a tais tratamentos, foram brutalmente interrogados. Roma mergulhou em um banho de sangue. A lista de vítimas era um quem é quem da sociedade romana. O próprio Pisão, ao saber que fora descoberto, cortou as veias. O poeta Lucano foi forçado a fazer o mesmo, recitando seus próprios versos sobre a morte enquanto sangrava. O mais famoso dos condenados foi Lúcio Aneu Sêneca, o antigo tutor e conselheiro de Nero. Embora sua participação direta na conspiração não tenha sido provada, Nero aproveitou a oportunidade para se livrar do homem cuja sabedoria e moderação haviam se tornado uma reprovação silenciosa a seus próprios excessos. Sêneca enfrentou a morte com a calma de um filósofo estoico, abrindo suas veias e ditando suas últimas palavras a seus escribas. Petrônio, o autor do Satyricon, também recebeu a ordem de suicídio. Ele a transformou em um último ato de desafio artístico, realizando um banquete de despedida, onde quebrou seus vasos mais preciosos para que Nero não pudesse tê-los, e enviou ao imperador uma lista detalhada de suas depravações sexuais. O terror limpou a oposição em Roma, mas a um custo terrível. Nero havia destruído o que restava da aristocracia romana. Ele estava agora sozinho no topo, cercado apenas por bajuladores e carrascos. Mas um trono construído sobre o medo é um trono instável. As sementes da rebelião haviam sido semeadas e elas brotariam não em Roma, mas nas províncias distantes do império. O fogo, que começara no Circo Máximo, estava prestes a engolir o próprio imperador. Décadas após a queda de Nero, quando a poeira assentou
e uma nova dinastia estava firmemente no poder, os historiadores começaram a montar o que se tornaria a versão oficial dos eventos. Eles eram os arquitetos da lenda negra de Nero. 3 nomes se destacam: Públio Cornélio Tácito, Caio Suetônio Tranquilo e Cássio Dio. Suas obras formam a base de quase tudo o que sabemos sobre o grande incêndio e o reinado de Nero. Mas podemos confiar neles? Ler seus relatos é como entrar em uma sala de espelhos, onde a verdade é distorcida e refletida de ângulos diferentes, dependendo da agenda do autor. Eles não eram jornalistas em busca da verdade objetiva, eram homens de sua época, com preconceitos de classe, lealdades políticas e um talento para o drama. Analisar suas narrativas é uma investigação forense sobre como a história é escrita, como a calúnia se torna fato e como a propaganda pode sobreviver por 2 milênios. A questão não é apenas se Nero incendiou Roma, mas por que esses homens queriam tanto que acreditássemos que sim. Tácito, escrevendo seus Anais, cerca de 50 anos após o incêndio, é nossa fonte mais detalhada e aparentemente a mais confiável. Ele era um senador, membro da mesma classe que Nero havia dizimado, e seu desprezo pela tirania é palpável em cada página. No entanto, ele se esforça para apresentar as diferentes versões. Ele afirma claramente que não há certeza se o incêndio foi acidental ou resultado de um estratagema de Nero, forte in dolo principis incertum. Ele descreve as ações de socorro de Nero de forma factual, mas é quando ele relata os rumores que sua habilidade literária assume o controle. Ele descreve a cena de Nero cantando sobre Troia com detalhes vívidos, dando-lhe um ar de autenticidade, mesmo que ele a qualifique como um boato. E sua descrição da perseguição aos cristãos, embora cheia de pena pelas vítimas, serve a um propósito narrativo crucial. Mostra a profundidade da depravação de Nero. Tácito, o mestre da insinuação, não acusa Nero diretamente, mas pinta um retrato tão sombrio de seu caráter que o leitor é levado a uma única conclusão inevitável. Ele nos dá os fatos, mas controla a emoção. Em quem você acreditaria mais? Nos historiadores, que escrevem para agradar aos novos governantes, ou nos fatos inconvenientes que contradizem uma boa história? Diga-nos nos comentários qual é a sua verdade. Se Tácito é o promotor sutil, Suetônio é o jornalista de tabloide. Escrevendo sua Vida dos 12 Césares, algumas décadas depois de Tácito, ele não tem tais escrúpulos. Para Suetônio, a culpa de Nero é um fato consumado. Ele abandona qualquer pretensão de objetividade. Ele relata que Nero assistiu ao incêndio da Torre de Mecenas, deleitado com a beleza das chamas, e cantou a queda de Ílio em seu traje de palco. Ele afirma que agentes do imperador foram vistos com tochas e estopa, e que Nero cobiçava o espaço para construir sua Casa Dourada. Suetônio adora anedotas escandalosas e fofocas picantes. Ele mistura fatos verificáveis com rumores absurdos, sem fazer distinção entre eles. Sua biografia de Nero é uma coleção de todas as histórias terríveis contadas sobre ele, apresentadas como uma acusação irrefutável. Cássio Dio, escrevendo mais de um século depois, vai ainda mais longe. Em sua História Romana, a narrativa se torna puro teatro. Ele descreve Nero subindo ao telhado do palácio, vestindo o traje de um tocador de lira e cantando enquanto a cidade inteira queimava abaixo dele. Para Dio, não há ambiguidade, não há dúvida. Nero é um monstro de ópera, um vilão unidimensional. É crucial entender o contexto em que esses homens escreveram. Todos eles viveram e trabalharam sob as dinastias que sucederam Nero, primeiro os Flávios e depois os Antoninos. A legitimidade desses novos regimes se baseava, em parte,
na demonização do último dos Júlio-Claudianos. Quanto pior Nero parecesse, melhores seus sucessores pareciam em comparação. Caluniar o imperador morto era uma forma de adular os vivos. A história, como diz o ditado, é escrita pelos vencedores, e os vencedores precisavam que Nero fosse um incendiário. Mas e a lógica? Nero tinha um motivo real para incendiar sua própria capital? A teoria de que ele queria abrir espaço para sua Domus Aurea é a mais popular, mas desmorona sob um exame mais atento. Uma grande parte da área onde a Casa Dourada foi construída já pertencia ao imperador. E se ele simplesmente quisesse limpar uma área, um incêndio criminoso em massa, especialmente um que começou longe da área desejada e foi soprado pelo vento de forma imprevisível, seria uma maneira incrivelmente arriscada e ineficiente de fazê-lo. Ele poderia ter simplesmente desapropriado as terras usando seu poder absoluto. Além disso, o incêndio foi um desastre político e financeiro para Nero. Destruiu grandes partes do Palácio Imperial no Palatino e causou danos enormes a propriedades imperiais, custando-lhe uma fortuna em receitas perdidas. Politicamente, como vimos, o incêndio o colocou em uma posição insustentável, forçando-o a encontrar bodes expiatórios e, finalmente, levando à conspiração que quase o derrubou. Se Nero incendiou Roma, ele foi não apenas um monstro, mas também um completo idiota, um incendiário que conseguiu queimar sua própria casa e destruir sua própria carreira. A explicação mais provável continua sendo a mais mundana. Foi um acidente trágico em uma cidade que era uma armadilha de fogo esperando para acontecer, que foi então explorado por todas as facções políticas para seus próprios fins. Nero não precisava ser um incendiário para ser um mau imperador, mas a imagem do tirano tocando lira, enquanto seu povo morria, era simplesmente uma história boa demais para ser desperdiçada. E na batalha entre a verdade complexa e uma lenda cativante, a lenda quase sempre vence. A purga que se seguiu à conspiração pisoniana deixou Roma em um estado de terror silencioso, mas a estabilidade era uma ilusão. Nero havia vencido a batalha, mas estava prestes a perder a guerra. O incêndio havia deixado um buraco negro nas finanças do império, e os custos da reconstrução e da extravagante Domus Aurea estavam drenando o tesouro a uma velocidade alarmante. Para preencher o vazio, Nero e seus agentes financeiros recorreram à única fonte de receita que restava, as províncias. Uma onda de impostos predatórios e confiscos foi desencadeada em todo o Mediterrâneo. Os governadores provinciais, sob imensa pressão de Roma para enviar mais e mais dinheiro, espremiam suas populações locais até o limite. Templos na Grécia e na Ásia Menor foram novamente saqueados de suas riquezas. As elites provinciais, que por muito tempo haviam valorizado a paz e a estabilidade do domínio romano, começaram a ver o imperador não como um protetor, mas como um ladrão. O descontentamento, antes confinado aos salões do Senado romano, agora se espalhava como fogo pelas províncias. O incêndio de Roma havia acendido uma série de pequenos incêndios por todo o império, e eles estavam prestes a se unir em uma única e devastadora conflagração. O poder de Roma não se baseava apenas em suas legiões, mas na aquiescência de seus súditos, e essa aquiescência estava evaporando rapidamente. O primeiro a se rebelar abertamente foi Caio Júlio Vindex, o governador da Gália Lugdunense. Na primavera do ano de 68, 4 anos após o incêndio, ele renunciou à sua lealdade a Nero. Vindex era ele próprio descendente de uma família real da Aquitânia. Sua rebelião tinha um forte sabor nacionalista gaulês, mas ele a enquadrou em termos mais amplos.
Ele denunciou Nero não apenas como um opressor dos gauleses, mas como um tirano, um assassino de sua própria mãe, um ator indigno e, é claro, o incendiário de Roma. Ele convocou as outras províncias a se juntarem a ele em uma guerra para libertar a raça humana. Vindex, no entanto, não tinha legiões próprias e sabia que não poderia derrotar as forças de Nero sozinho. Ele precisava de um candidato ao trono, um general romano respeitado, em cujo nome ele pudesse lutar. Ele ofereceu seu apoio a Sérvio Sulpício Galba, o idoso e austero governador da Hispânia Tarraconense. Galba era um veterano, um ex-cônsul que servira sob vários imperadores. Inicialmente, ele hesitou. Rebelar-se contra um imperador em exercício era uma aposta de vida ou morte, mas encorajado pelo apoio de Vindex e pela crescente impopularidade de Nero, ele finalmente aceitou o desafio. Em abril de 68, ele se proclamou não imperador, mas legado do Senado e do povo romano, um movimento político astuto que o colocava como o restaurador da ordem republicana contra a tirania. A Guerra Civil havia começado. A reação de Nero à notícia da revolta foi, segundo os historiadores, estranhamente apática e teatral. Disse que, a princípio, ele ficou satisfeito, vendo a revolta como uma oportunidade para saquear as ricas províncias da Gália após derrotar Vindex. Ele continuou a frequentar teatros e concertos em Nápoles. Apenas quando a notícia do apoio de Galba chegou, é que ele pareceu entender a gravidade da situação. Ele voltou a Roma em pânico, mas suas ações foram erráticas e bizarras. Ele propôs liderar um exército contra os rebeldes, mas um exército composto por cortesãos e músicos. Ele ameaçou matar todos os gauleses em Roma. Ele ordenou a construção de novos órgãos hidráulicos e instrumentos musicais para sua marcha triunfal. Parecia que ele havia perdido completamente o contato com a realidade, refugiando-se em suas fantasias artísticas enquanto seu império desmoronava ao seu redor. Enquanto isso, os eventos se moviam rapidamente. O exército do Reno, sob o comando de Virgínio Rufo, marchou contra Vindex. Embora Rufo também desprezasse Nero, ele não estava pronto para apoiar um rebelde gaulês. As duas forças se enfrentaram em Vesôncio e o exército de Vindex foi esmagado. Vindex cometeu suicídio. Por um momento, pareceu que Nero estava salvo, mas era tarde demais. As legiões de Rufo, após a vitória, tentaram proclamar seu próprio comandante como imperador. Rufo, um homem de princípios, recusou a honra, mas a semente da rebelião já havia se espalhado para outros exércitos. As legiões, os verdadeiros árbitros do poder, em Roma, haviam provado seu próprio poder. Elas não voltariam a obedecer a um imperador que haviam deixado de respeitar. O golpe final veio do homem que deveria ser o pilar do poder de Nero em Roma, o prefeito da guarda pretoriana. Tigelino, o fiel carrasco, adoeceu ou simplesmente abandonou seu imperador ao ver que o navio estava afundando. Seu colega, Ninfídio Sabino, viu sua chance. Ele subornou a guarda pretoriana, prometendo-lhes uma enorme quantia em dinheiro em nome de Galba, e disse-lhes que Nero os havia abandonado e fugido para o Egito. A traição foi completa. A guarda, a única força militar em Roma, declarou seu apoio a Galba. Quando Nero acordou em seu palácio, na manhã de 9 de junho de 68, ele se viu completamente sozinho. Seus guardas haviam partido, seus amigos o haviam abandonado. Seus escravos roubaram seus pertences e fugiram. O Senado, que por anos tremeu diante dele, sentiu a mudança no vento. Eles se reuniram e, pela primeira vez em décadas, agiram com ousadia. Declararam Nero um inimigo público, hostis,
o que significava que qualquer cidadão romano tinha o direito e até mesmo o dever de matá-lo. O homem que era o mestre do mundo agora era um fora da lei, caçado em sua própria cidade. A queda foi vertiginosa, brutal e absoluta. O poder, que parecia tão sólido, revelou-se um fantasma. A fuga de Nero de Roma foi patética e humilhante. Ele se disfarçou com um manto surrado, cobriu o rosto e montou a cavalo, acompanhado por apenas 4 libertos leais. Ele fugiu da cidade pela via Nomentana, aterrorizado por cada som, cada relâmpago que iluminava o céu. Ele teve que desmontar e caminhar por um matagal, o rosto arranhado pelos espinhos. Ele finalmente chegou à vila suburbana de um de seus libertos, Faonte. Ali, escondido em um pequeno quarto nos fundos, ele esperou pelo fim. Ele ouviu a notícia de que o Senado o havia condenado a ser açoitado até a morte. O pânico o dominou. Ele tentou se matar, mas sua coragem o abandonou. Ele testou a ponta de 2 punhais, mas os guardou, dizendo: ainda não chegou a hora. Ele pediu a um de seus companheiros que chorasse e se lamentasse por ele, para lhe dar coragem. Ele se lamentava, dizendo repetidamente: Qualis artifex pereu, que artista morre em mim. A frase, em sua trágica e absurda vaidade, tornou-se seu epitáfio. Finalmente, ele ouviu o som de cavalos se aproximando. Eram os soldados enviados pelo Senado para prendê-lo. Sabendo que tudo estava perdido, ele colocou um punhal na garganta. Mas mesmo no final, ele hesitou. Foi seu secretário, Epafrodito, que empurrou sua mão, desferindo o golpe fatal. Quando o centurião entrou no quarto, Nero ainda estava vivo. Ele olhou para o soldado e sussurrou suas últimas palavras: tarde demais. Esta é a fidelidade. Ele morreu aos 30 anos de idade. O último descendente, direto de Augusto, estava morto, e o mundo que ele governava mergulhava no caos. A morte de Nero não trouxe a paz e a restauração da liberdade que os conspiradores e rebeldes haviam sonhado. Em vez disso, deixou um vácuo de poder aterrorizante. O ano de 69 de nossa era entraria para a história como o ano dos 4 imperadores, um dos períodos mais sombrios e sangrentos da história romana. A morte do último Júlio Claudiano destruiu o princípio da sucessão dinástica, que havia garantido uma relativa estabilidade por um século. Agora, o segredo do império, como Tácito observou, foi revelado. Um imperador podia ser feito em outro lugar que não em Roma. Ele podia ser feito pelas legiões. Galba, o primeiro a marchar sobre Roma, foi um desastre. Seu governo foi marcado pela avareza e pela crueldade. Ele se recusou a pagar à guarda pretoriana o bônus prometido, um erro fatal. Em janeiro de 69, após apenas 7 meses no poder, ele foi assassinado no Fórum Romano por seus próprios guardas, que proclamaram Marco Salvio Otão, um ex-amigo de Nero, como o novo imperador. Mas as legiões do Reno já haviam proclamado seu próprio comandante, Aulo Vitélio. A guerra civil era inevitável. Os exércitos de Otão e Vitélio se enfrentaram no norte da Itália. Otão foi derrotado e cometeu suicídio. Vitélio entrou em Roma e se entregou a um governo de deboche e excessos. Mas, no Oriente, as legiões da Judéia e da Síria tinham sua própria escolha, seu comandante, Tito Flávio Vespasiano. Os exércitos do Danúbio declararam seu apoio a Vespasiano e marcharam sobre a Itália. Roma foi novamente o palco de uma batalha sangrenta. O exército de Vitélio foi derrotado, e ele foi arrastado de seu esconderijo, torturado e morto, seu corpo jogado no rio Tibre. O fogo que consumiu Roma 5 anos antes parecia ter retornado, desta vez na forma de espadas e lanças. A guerra civil era o verdadeiro legado do incêndio. Foi Vespasiano,
um general pragmático e sem rodeios, que finalmente trouxe ordem ao caos. Ele fundou a dinastia Flaviana, que governaria Roma pelas próximas 3 décadas. Para Vespasiano e seus filhos, Tito e Domiciano, legitimar seu poder era a prioridade máxima. Eles não tinham o sangue divino dos Júlio-Claudianos. Eles eram homens novos, que haviam chegado ao poder pela força das armas. Eles precisavam de uma narrativa que justificasse a derrubada do regime anterior e santificasse o seu próprio. A figura de Nero tornou-se a ferramenta de propaganda perfeita. O grande incêndio tornou-se a peça central da acusação. Os historiadores e escritores que trabalharam sob o patrocínio dos Flávios, Tácito, Suetônio, Plínio, o Velho, cimentaram a lenda negra. Eles transformaram Nero em um demônio encarnado, um monstro de crueldade e loucura, cujo ato final de depravação foi incendiar sua própria capital. Cada aspecto de seu reinado foi reinterpretado através dessa lente. Sua paixão pelas artes tornou-se prova de sua frivolidade e degeneração. Sua construção da Domus Áurea tornou-se um motivo para o crime. Sua perseguição aos cristãos tornou-se um exemplo de sua crueldade sádica. A versão flaviana da história foi um sucesso retumbante. Ela deu ao povo romano uma explicação simples e satisfatória para a série de catástrofes que haviam sofrido. Tudo era culpa de um único homem mau. E os flavianos eram os salvadores que os haviam libertado dele. Assim, o mito de Nero, o incendiário, foi gravado na pedra da história. Ele sobreviveu à queda de Roma, atravessou a Idade Média e chegou até nós, imortalizado em peças de teatro, óperas, livros e filmes. A imagem do imperador, com sua lira, contemplando as chamas, tornou-se um dos arquétipos mais duradouros da cultura ocidental. Mas a história real, como sempre, é mais confusa, mais ambígua e, talvez, mais perturbadora. O grande incêndio de Roma não foi o ato de um único louco. Foi um catalisador, um evento terrível que expôs as fissuras profundas na sociedade romana. O conflito mortal entre o imperador e a aristocracia, a volatilidade da multidão urbana, as tensões religiosas e a ganância insaciável pelo poder. A verdadeira maldição do incêndio não estava em suas chamas, mas na maneira como foi usado. Foi usado por Nero para desviar a culpa, foi usado pelo Senado para minar o imperador, e foi usado pelos flavianos para construir sua dinastia sobre as ruínas da reputação de seu predecessor. Todos que tentaram cavalgar o tigre de fogo acabaram sendo devorados por ele, tornando-se carrascos, bodes expiatórios ou ambos. A tragédia se transformou em uma ferramenta política, uma narrativa conveniente que obscureceu as verdades mais complexas sobre a natureza do poder e a fragilidade da civilização. A nova dinastia construiu sua legitimidade sobre as ruínas da reputação de Nero, transformando uma tragédia em uma ferramenta política. Eles deram ao povo uma explicação simples e compreensível, designando um mal absoluto. Mas a história raramente é simples. Então, no final, o que permanece não é a certeza da culpa de Nero, mas a terrível demonstração de como a verdade pode ser maleável, como a história pode ser reescrita e como a catástrofe pode se tornar a mais poderosa das armas políticas. O fogo que destruiu grande parte de Roma no ano de 64 foi extinto em 9 dias. Mas o incêndio da propaganda, da calúnia e da lenda que ele acendeu continua a arder até hoje, iluminando os cantos escuros da história e nos lembrando que, muitas vezes, as narrativas que contamos sobre o passado dizem mais sobre nós mesmos do que sobre as pessoas e eventos que elas descrevem.
A história nos mostra que uma lenda poderosa pode construir um império sobre as cinzas de um homem. Em nossa era da informação, o que você acha que é mais perigoso? A chama, que destrói uma cidade, ou a mentira que reescreve sua história? Deixe sua reflexão final nos comentários. A conversa apenas começou.